Oi! Bom, vamos falar lá sobre o código. Desvendar o código e ser feliz. É claro que quando a gente está falando de desvende o código e seja feliz, a gente está falando de uma metáfora, né? Mas uma metáfora que faz total sentido. Uma metáfora que, se a gente analisar, não é bem metáfora. Gente, olha que interessante. Eu passei 17 anos da minha vida desvendando o código. Códigos de mim mesma para que eu pudesse ter uma vida emocionalmente mais saudável. Desde quando eu comecei a faculdade de psicologia. Já contei em alguns outros vídeos, mas eu sempre vou contar porque algumas questões minhas, porque tudo que eu falo, o que eu aplico é o que eu vivenciei, o que funcionou para mim. Todas as técnicas que eu aprendi, que eu vivenciei, funcionaram. Então, por isso que eu digo que há 17 anos, né, eu venho desvendando esse código. E vamos entender o seguinte: a gente vive numa matrix, essa é a grande realidade. A gente nasce e vai vivendo numa matrix, preso naquilo que alguém disse, que alguém fez, que alguém colocou para nós e que a gente acredita. E tá tudo certo, porque as pessoas que nos ensinaram a viver dessa forma, a pensar desse jeito, elas só tinham aquilo para oferecer, entende? Nossos pais, nossos avós, onde a gente foi na escola, enfim, onde for, né, com as pessoas que nós convivemos, nós fomos aprendendo a ser assim, a pensar assim, ter esse programinha emocional aqui dentro da gente. Mas quando a gente descobre que há possibilidades, que o nosso cérebro, que a nossa mente é uma mente de infinitas possibilidades, então a gente começa a fazer uma coisa que eu digo hoje, que é despertar para a consciência. E aí hoje, de fato, eu só vejo dois tipos de pessoas na vida: as que estão dormindo e as despertas. Aquelas que estão despertas já despertaram a consciência, já saíram ou despertaram, né, para a consciência de sair dessa matrix. Algumas ainda não saíram, outras já saíram, outras estão no caminho, enfim. Mas o fato é que se você não está desperto, você está dormindo. E para que você seja feliz, você vai precisar desvendar o código, o seu código, o código da sua vida, das suas experiências de vida. Porque olha que interessante, toda dor, por exemplo, que aconteceu na minha vida, todas as situações de dores, de dificuldade, depois de desvendando esse código, né, trabalhando essas dores, reprogramando a minha mente, eu fui entendendo que tudo aquilo teve um significado, teve um sentido para minha vida. Tinha algo para eu aprender ali. Mas em alguns momentos, lá nas primeiras dores, eu não fazia esse sentido, assim, eu não fazia esse link, eu não entendia dessa forma. Então eu sofria, sentia dor, sofria, não fazia esse entendimento de que era para algo, para minha evolução. Até que eu comecei a estudar psicologia, fui entrando nesse mundo do autoconhecimento, fui conhecendo teorias, enfim, fui passando por processo de atendimento psicológico. Ali eu tive meu primeiro despertar da consciência. Depois eu fui vivenciando também espiritualidade, então eu entendia e linkava a ciência com a espiritualidade, para vocês entenderem, assim, só para vocês saberem, quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, imagina, falava em genética e trazia uma outra visão da questão e eu era super dogmática. Na religião não existe, né? Então, só para vocês entenderem, desde aquela época eu já vivenciava a espiritualidade porque era para eu aprender e eu só fui desvendando esse código alguns anos depois, que eu entendi que a ciência está totalmente ligada à espiritualidade, né? As duas coisas se conectam e uma explica a outra, então é muito lindo. Isso foi um dos códigos que eu desvendei, que hoje eu uso, né? Tudo que eu aprendi eu uso no método Vencendo Barreiras, nos treinamentos fechados que a gente faz. E aí eu vou aplicando aquilo que eu aprendi com esse método que eu montei e a gente vai usando e vai tendo muita funcionalidade para as pessoas, porque tudo funciona em mim. Só que olha só, foram 17 anos desvendando códigos. Então esse foi um dos códigos que eu desvendei, que ciência e espiritualidade andam juntas. E por que que eu vivenciei várias religiões, fui aprender sobre várias religiões, fui estudar depois espiritualidade, para entender o que eu entendo hoje. Então hoje o código já foi desvendado.
E outras coisas que foram acontecendo na minha vida, cada dificuldade que eu passava, cada barreira, cada perca que eu tive, cada, vamos dizer assim, rasteira que eu levei, N coisas que aconteceram na minha vida, eu fui desvendando em cada uma o código. O que que aquilo veio me ensinar? O que que eu precisava aprender? E aí, conforme eu ia entendendo, né, eu melhorava a minha maneira de lidar com aquilo emocionalmente, então um código era desvendado. E aí, claro, eu fui vivendo muito mais feliz. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam, Dani, qual é a fórmula de sucesso? Qual é a fórmula para você ter tanto sucesso emocional, para você lidar tão bem com as emoções? As pessoas dizem para mim que eu transpiro o amor incondicional. Realmente, hoje, no Instituto Mentsan, que é um instituto que eu entrei aí de cabeça nessa proposta, né? É um instituto de psicologia e desenvolvimento humano. A gente tem vários trabalhos dentro da psicologia e do desenvolvimento humano lá no instituto, e um deles são os treinamentos fechados de forte impacto, de autoconhecimento, enfim. E aí as pessoas quando me veem lá, elas falam, né, que eu transbordo amor porque um dos valores primordiais pra gente lá é o amor incondicional. Entre outros valores, né, que é competência, também cooperação, enfim, a gente tem vários valores, mas o amor incondicional aqui impera, porque eu entendi que as emoções, elas nos movimentam. Isso foi um código que eu desvendei também ao longo da minha vida. As emoções nos movimentam, fui aprendendo isso com outros profissionais, né? E a gente muitas vezes é movido pelas emoções. Se a gente não entender essas emoções, não aprender a lidar com essas emoções, a gente, na verdade, vai continuar sendo refém delas. E aí a gente faz um monte de coisa em função delas, né? Na raiva, briga e faz cada coisa horrível, né? Na tristeza fica lá, sofrendo, padecendo, achando que o mundo vai acabar. No medo fica paralisado, não sai do lugar, enfim. E aí eu fui entendendo tudo isso na minha vida. Como eu representava raiva, por que que eu pensava raiva, por que que eu sentia raiva de determinados fatos e pessoas e coisas na minha vida. Eu fui aprendendo a lidar com essa raiva, fui entendendo o que cada coisa veio fazer na minha vida e como que eu podia lidar melhor com aquela emoção, e aí era um código desvendado. E eu transformava daí aquela dor, né, aquele sofrimento, ou aquela raiva, que era uma dor também, ou aquele medo, que era uma dor também, que me impedia de ser mais feliz, transformava aquilo, mudava a frequência vibracional interna. Mudava a maneira de eu me comportar e sentir relacionado àquilo. E aí a minha frequência do amor aumentava, porque emoção é energia e a energia tem movimento dentro da gente também. Então foi assim que eu fui desvendando os códigos ao longo da minha vida e me desenvolvendo muito mais emocionalmente. E hoje lidando muito melhor com as emoções. E aí quando as pessoas me perguntam, eu digo, são os códigos que a gente tem que desvendar. Né? Quando as pessoas falam para mim, mas Dani, você é tão feliz, você é sempre assim feliz? Eu digo, claro que não, tem momentos que a gente, né, tem as nossas dificuldades, mas como eu lido hoje é muito diferente de como eu lidava antes. E aí, quando as pessoas, né, me dizem isso e me perguntam, mas como é que você fez então para ter tanto sucesso emocional? Porque parece que você transpira amor, a tua fala, a tua comunicação sai assim, na tua fala sai a energia do amor. As pessoas dizem muito isso para mim nos treinamentos. Eu fico muito feliz, porque isso representa o meu estado interno, na grande maioria das vezes. Não, como eu falei, não quer dizer que nós não tenhamos momentos difíceis internamente, emocionalmente para lidar, só que a forma como eu lido, o tempo que fica ali dentro é outro. Então, por isso que as pessoas sentem mais essa outra energia em mim. Porque é como a gente lida com as emoções, né? E o que a gente permite que fique ali dentro que vai fazer a diferença. E eu fui desvendando os códigos da minha vida, de tudo que aconteceu, buscando reprogramar tudo aquilo. Quando eu entendi como reprogramava, quando eu aprendi, fez todo sentido, e aí esses códigos foram sendo desvendados e trazendo muita clareza, e diminuía a dor e aumentava o amor. E aí a gente fica muito mais feliz, vibra nessa emoção maravilhosa também da alegria. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: desvende os códigos da sua vida, saia dessa matrix, desperta a sua consciência. E aí você vai conseguir decodificando esses códigos aí, vivendo muito mais feliz. E claro que existem técnicas para isso, é importante você pensar que tem formas, meios de se fazer.
várias técnicas, né, que podem ser utilizadas. A gente usa nos nossos treinamentos fechados, a gente usa física quântica, neurociência, a psicologia mesmo, uso várias abordagens da psicologia, várias técnicas da psicologia nos treinamentos. Então, existem formas da gente fazer, tá? E aí, se você ficou contente aí com essa informação e quiser participar de algum dos nossos treinamentos, manda aqui uma mensagenzinha aqui embaixo. E não esquece, hein? Ativa aí o sininho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e se inscreve no canal se você deseja ter uma vida emocionalmente mais saudável. A cada vídeo eu te conto um pouquinho de como eu fiz e também te ensino técnicas e ferramentas para isso. E é isso. Desvende o código, né? Decodifique o código de tudo aquilo que acontece com você, porque tudo tem um sentido. Tudo tem um porquê. Quando você entender, é um código que você decodificou. E aí você pode reprogramar isso e programar uma nova programação muito melhor para viver muito mais feliz. Um abraço.